Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Alma Viva é a primeira longa-metragem de Cristel Alves Meira, realizadora nascida em França, mas com raízes portuguesas. Foi em Trás-os-Montes, na aldeia onde nasceram a sua mãe e a sua avó, que rodou o filme, história de um luto com contornos quase burlescos. A Lusopress esteve à conversa com a realizadora, à altura em que o filme já pode ser visto nas salas de cinema em França. Eu comecei como ensinadora em teatro, eu quis ser atriz, então fiz uma formação de atriz e depois, ao mesmo tempo de fazer encenação de teatro, comecei a filmar. Os meus primeiros filmes foi em Cabo Verde e na Angola e depois, logo a seguir, fiz 4 curtas. 2 delas foram já filmadas na aldeia da minha mãe, onde filmei a minha primeira longa, que é o Alma Viva. Uma delas foi em Lisboa. E a última foi a primeira que eu filmei em França durante o confinamento, porque estávamos fechados em casa, e então é um filme que eu fiz em casa, com os meus familiares. E sempre que comecei a filmar, com esta vontade de regressar também às minhas origens portuguesas, começando com as lusofonias africanas e as colónias que foram o Cabo Verde e Angola, e depois aqueles filmes, aquelas 4 curtas que foram já preparando o terreno da longa, porque em cada uma destas curtas vou começar a trabalhar com atores que vamos voltar a ver na longa, a começar a filmar os decors da minha aldeia, a trabalhar com pessoas da aldeia que estavam voluntárias e com vontade e curiosas de fazer cinema, e ao longo dos anos comecei a criar assim uma família de cinema, família também que trabalhar com a minha família, porque muitas vezes nos meus filmes vou filmar as pessoas que são muito familiares e íntimas, minha própria filha, o meu pai, primas, tias da aldeia, porque também o cinema é uma forma de regressar a memórias e fazer que aquelas memórias fiquem gravadas para sempre, porque o cinema nunca morre. Realmente não tínhamos acesso ao cinema. O cinema, eu comecei a ver filmes na televisão, mas a cinefilia e propriamente chegou mais tarde, quando comecei a ir ao liceu, e comprei uma primeira câmara, e desde que tive aquela câmara comecei a filmar os meus familiares, as minhas avós, os meus pais e até os herdeiros da minha casa. Eu cresci nos subúrbios de Paris, e então havia muitos africanos na minha zona, e comecei a filmar aqueles trabalhadores que vinham do Mali, e eu fiquei curiosa, porque a câmara e o cinema também é uma forma de ir conhecer outras culturas, também dar uma voz a pessoas que às vezes passam por invisíveis ou que estão na margem. E muitas vezes nos meus filmes já reparei que o retrato das personagens que vou fazer são muitas vezes pessoas nas margens ou desconhecidos, e o cinema tem essa força de poder trazer as histórias deles, dar uma voz a eles através de um filme. Fazer o Alma Viva foi um longo processo, quase uma decennia, quase 10 anos da minha vida, porque eu não fiz escola de cinema, comecei como atriz de formação, depois fiz encenação no teatro, então não tive formação técnica de cinema. E então, essa primeira longa eu tive que aprender a fazer filmes, e então foi um processo bastante demorado, também aprender a escrever um argumento que é bastante desafiante, várias personagens, e pronto, é preciso ter uma certa experiência para conseguir. Então acho que a escrita foi mais ou menos 3 anos, e depois o que foi mais demorado também é o financiamento, porque claramente o cinema é um meio fechado, com muita concorrência, e bem, foi preciso perseverança, aceitar às vezes críticas negativas, voltar a trabalhar e nunca deixar de acreditar. Para fazer cinema é preciso muita fé mesmo, uma fé no impossível, porque foi mesmo, às vezes eu pensei nunca vou conseguir, e depois no dia a seguir já tinha força para voltar
a tentar, não é? E afinal conseguimos, tivemos o apoio de Portugal, da França, da Bélgica e conseguimos um financiamento que nos permitiu filmar o filme em 2021. Alma Viva é a história de uma menina de 8 anos que regressa a Portugal. Ela nasceu em França, e então são as férias de verão, ela regressa ao pé da avó, e é a história dessa relação de amor entre uma neta e a sua avó, uma relação mística, porque esta avó tem um dom particular e essa menina vai entrar em contacto com crenças mais tradicionais, antigas, e viver umas férias de verão particulares, porque ela também vai ter que se confrontar ao luto, porque a avó vai morrer, e também a brutalidade da sua família, mas vai entrar em contacto assim com um meio de magia e de sobrenatural que, por acaso, são histórias muito presentes em Trás-os-Montes, na zona onde filmámos. Filmámos em Trás-os-Montes, na aldeia da minha mãe, e em Trás-os-Montes tem umas tradições ainda muitas ativas, tradições orais e histórias que ainda continuam a circular, e então Alma Viva é uma mistura de muitas histórias que me contaram, histórias arcaicas que para mim considero como se fosse a memória da cultura portuguesa, e é também uma vontade de trazer a imigração, contar a imigração, porque eu sou filha de imigrante e então acho que posso testemunhar da dificuldades às vezes das famílias divididas entre aqueles que partiram, aqueles que ficaram, aqueles que emigraram, regresso com um poder económico mais grande que aqueles que ficaram, e isso cria nas famílias às vezes umas dificuldades de comunicação, e então o filme tenta entrar numa certa intimidade da realidade das famílias portuguesas e ao mesmo tempo com um tom muito expressivo. Dá para rir, dá para chorar, e sentimos forte o cinema. Por exemplo, o Almodóvar, o cinema espanhol do Almodóvar, é uma grande referência porque ele também tem mulheres muito fortes, poderosas, mulheres que até parecem ter a força dos homens, e no Alma Viva também é a questão de mulheres fortes. Alguns traços biográficos, aquelas memórias da minha infância naquela aldeia, os céus estrelados, aquelas noites a ouvir os lobos à noite, porque havia muitos lobos, e ao mesmo tempo aquelas tardes cheias de luz, de calor, ir de moto até ao rio. Há muitas memórias que têm a ver com a minha própria história, mas são íntimas e ao mesmo tempo muito universais. A relação com a avó, claramente eu tinha uma relação muito, muito de amor e muito poderosa com a minha própria avó, e depois a parte mesmo mais autobiográfica é a questão das partilhas. Por acaso, quando a minha avó materna morreu, assisti a discussões bastante violentas à volta da questão da pedra, mas acho que não sou a única neste mundo, e não são os portugueses, não só pessoas com dificuldades ou em meios rurais. Acho que é uma situação muito universal de viver dificuldades nas famílias no momento das partilhas, e o filme também aborda estas questões. Foi um momento, como é que eu posso dizer, muita alegria de ver aquelas pessoas da minha aldeia que me viram nascer, com quem eu vou apanhar azeitona, porque eu tenho muita paixão também para o azeite, e Trás-os-Montes é uma zona de azeite. Essas pessoas que aceitaram acreditar no meu sonho, trabalhar no filme, porque fazer um filme é muito trabalho, são muitas semanas é muito tempo e é preciso dedicar-se com muita generosidade. Para mim foi uma grande festa mesmo, e fiquei muito emocionada de ver tanta gente, tanta solidariedade e aquela confiança, porque sem a confiança dessas pessoas todas que aceitaram de entrar no filme, esse filme não poderia existir, e acho que sentimos um grande orgulho todos de poder trazer as tradições portuguesas ao mundo, com as contradições que temos, porque não estamos a fazer um filme turístico, estamos a fazer um filme sobre a humanidade, e o ser humano tem partes de luz, partes de mais assombreadas, e acho que o filme também tenta falar dessas contradições, por isso é um retrato bastante autêntico e sincero
E para mim, cada vez que o filme dá a volta ao mundo, para mim é orgulho e também para todos que participaram, porque o filme já teve estreia em Portugal. Tivemos o grande orgulho de ser escolhidos pela Academia do Cinema Português para representar Portugal nos Oscars. Isso foi mesmo uma coisa incrível. Eu nunca tinha pensado que seria possível. É a primeira vez que uma lusodescendente representa Portugal nos Oscars. Isso também é uma forma de reconhecer a nossa história da imigração. Eu sempre vi os meus pais com aquela dicotomia de não sentir, eles sentem-se portugueses, mas ao mesmo tempo saíram daquele país tantos anos e ao mesmo tempo não são franceses, porque só trabalharam nesse país, pagam os impostos em França, mas não têm o bilhete de identidade francês. E então começou esse reconhecimento de representar Portugal. Para mim era aceitar também, reconhecer que os meus pais fugiram por necessidade, mas isso não impede nós sermos portugueses, e tenho muito orgulho também de ser considerada como realizadora portuguesa. Tivemos um feedback muito forte, essa nomeação nos Oscars ajudou, e eu vi as salas cheias. Portugal é um país pequenino, não é um mercado de cinema muito forte, as salas são cada vez menos, temos menos salas de cinemas porque vão fechar, infelizmente, mas conseguimos dar a volta ao país e ser apresentados em todas as salas que aceitaram de apresentar, e acho que estamos quase nos 10.000 entradas. É muita gente que sentiu vontade de ir ver o filme. E eu senti muitas mensagens, muitos parabéns, muita gente que me diz que o filme traz uma memória da infância, de um tempo também que já não existe, porque há no Alma Viva assim uma sensação de intemporalidade. Portanto, o filme é moderno, mas ao mesmo tempo, como vai ligar com essas crenças mais antigas, há assim uma sensação de como se fosse um conto. E até o filme é tratado como uma fábula, tem muita ficção também, uma dimensão assim quase fantástica, que tem essa força universal, e os portugueses reagiram muito bem. Para mim, este filme é para os franceses, claro, para toda a gente, mas também para os portugueses de França, estes portugueses da diaspora, esses portugueses com os quais eu me identifico. E eu sei que cada vez mais é mais difícil o público ir até o cinema. Mas um filme português não acontece muitas vezes, principalmente desta parte de franco-portuguesa, e espero mesmo que os lusodescendentes e portugueses de França vão até as salas descobrir o Alma Viva. 14, 15... Quero o diabo do bicho. Para amanhã, para a tua avó, filha. Avó, queres fazer um concurso de gato? Olha, puta. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, Senhora com... Avó, acorde. Acorde! Então, garota, quando é que é o enterro? Mas já cheira mal. Pois, esta família parece ter poderes diabólicos. Para a máquina aí, pá. Mas agora eles também nunca bateram bem. Também morreu por causa de ti. Sim. A garota tem o diabo no corpo. Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vais tarde. A avó não está contente. Titual. Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.